Beleza. Então, pessoal, hoje a gente vai entrar nas configurações, voltar, né, nas configurações do módulo cobrança, mas agora dar continuidade na configuração de encargos, tá? E eu vou separar, né, como a gente vai ter só uma hora hoje, eu vou separar para a gente conversar só sobre alguma das negociações, tá, que a gente tem disponíveis aqui, que eu mostro para vocês, exemplo prático já de como funciona, e deixo para entrar na parte do acordo propriamente, né, que eu acho que é o principal foco, assim, né, do mais importante do tópico que a gente tem aqui para esse módulo, né? A gente deixa para explicar tudo na semana lá do dia 14, quando a gente retomar o treinamento. Então, basicamente, para hoje, nós vamos entrar aqui no módulo cobrança e conversar aqui sobre a configuração de encargos, sobre a configuração de modalidade de negociação, mas talvez eu entre só na parte de promessa de pagamento, que aí fica mais fácil de entender. E a gente consegue finalizar a tempo aí de vocês entrarem na outra reunião. Então, a primeira das telas aqui que eu queria mostrar para vocês hoje é essa configuração de encargo. Tá? Hoje até já tem um cadastro feito aqui, né, de exemplo. E eu vou até pegar por ele aqui, porque o cadastro ele pode ser totalmente editável aqui, tá? Poderia adicionar um novo ali, mas, enfim, é bom deixar claro que a gente pode ter mais de uma configuração de encargo, né? Se vocês tivessem outras operações e precisassem ter aqui encargos distintos para operações distintas. Mas imaginando num cenário mais simples, né? Que vai vir só aquela fatura, né, entrou em Creli, entra dentro do nosso sistema para a gente gerenciar a dívida, né? E ter que corrigir com encargos a partir de então, que essa configuração serve, né? Ela serve basicamente para isso. Hoje eu tenho 3 tipos de encargos que a gente pode cobrar dos clientes de vocês depois da entrada em Creli: multa, mora e permanência. Para clientes que trabalham com fatura, um dos encargos mais incomuns, né, de se trabalhar é a multa, porque na verdade a multa ela já é cobrada na fatura, né, no ciclo da fatura. O cliente gerou a primeira fatura, né, e ele atrasa aquela fatura, no próximo corte vocês já cobram lá a multa mais o rotativo, né? Então a multa já é cobrada na fatura, na primeira fatura que atrasa, né, no segundo corte ali. E aqui até tem um outro cliente nosso que cobra uma segunda multa para entrada em Creli, mas eu vou te dizer que são raras exceções, né? Eu não sei até, inclusive, da legalidade de fazer esse tipo de configuração, de cobrar uma segunda multa do cliente, né? Mas quem utiliza deve ter alguma resguardo jurídico aí para fazer esse procedimento, tá? Mas multa que a gente poderia corrigir sim, né? Baseado no valor que a gente recebe, né, em Creli, a identificação do saldo em Creli, eu identifico que depois da migração para Creli, após X dias, eu cobro uma multa percentual de X% sobre o saldo devedor ou sobre o saldo devedor mais esses outros encargos aqui de permanência ou mora. Certo? Eu acho que, não sei se vocês já têm aí mais ou menos uma noção aí de quais encargos vocês vão trabalhar, ou a taxa desses encargos depois da entrada em Creli, né? Mas acredito que multa vocês não vão vir a trabalhar, né? Não, multa não. Vou até deixar aqui já tudo zerado aqui. Beleza. Depois eu tenho outros 2 tipos de encargo que eles são utilizados para correção diária das dívidas, tá? Mora e permanência. Vou começar pela mora aqui, né? Hoje a mora, ela tem basicamente um único campo para definir a taxa, né? Que eu vou corrigir a dívida, que é essa taxa ao mês de X%. Então, se você colocar aqui 1% com a base devedora, eu vou basear então um saldo migrado para Creli e aplicar 1% ao mês. Só que diariamente eu vou fazendo essa correção. E essa taxa de 1% ela pode trabalhar com juros simples, usando essa forma linear, ou pela configuração, usar uma lógica que eu tenho aqui na permanência, de trabalhar com diferentes faixas, né? Diferentes faixas, trabalhando, vamos dizer assim, parte de um período, né? Um período de dias aqui com
taxa capitalizada, ou seja, juros compostos, e depois de um certo tempo poder trabalhar com juros simples, ou ao contrário, né? Ou sempre juros compostos. Então, usar o que a gente chama de configuração é usar essa configuração aqui em cima relacionada à forma de faixa 1, forma de faixa 2 e esse período de transição, sendo que nos primeiros 30 dias, faixa 1, depois de 30 dias, faixa 2. Claro que eu estou dizendo 30 dias, mas poderia ser 60, poderia ser 111 dias aqui, tu coloca o período que tu quiser para fazer essa transição. E depois também poder trabalhar com permanência. Hoje nada impede que vocês corrijam as dívidas com permanência e com mora, né? As duas, mas normalmente se utiliza só uma única taxa, uma das duas, tá? Aqui na permanência a gente tem ainda essa possibilidade de trabalhar com taxas distintas durante o período. Então, entrou em CRELI, nos primeiros 120 dias vamos corrigir a uma taxa capitalizada de 2%, e depois de passar esses 120, uma taxa linear de 1%, ou seja, juros compostos 2% ao mês nos primeiros 120 dias, depois juros simples de 1% ao mês. Tá? Poderia ser feito dessa forma. Posso zerar aqui, inclusive, né, dizer, ó, depois de 120 dias corrigindo, não corrijo mais a permanência. Então, dá para trabalhar dessa forma também. Tranquilo? Tranquilo. E essa configuração sozinha, tá? Só esse cadastro aqui, se eu salvar aqui o cadastro, não vai garantir que eu corrija, né, todos os contratos que estejam em CRELI. O que garante, tá, é uma outra tela, num outro módulo, tá? Dentro do módulo processamento, eu tenho uma tela aqui no menu operacional automação. Acho que ela está até inativa essa configuração aqui. Deixa eu ver. A gente sempre sobe inativa ela. É isso. Eu vou reutilizar esse cadastro já existente, tá? Eu cadastro uma automação. Na verdade, eu vou cadastrar uma do zero aqui, que acho que fica mais fácil. Vou deixar essa aqui, até deletar essa aqui, ó. Colocar uma do zero aqui, ó. Eu configuro uma automação de encargos. E digo que ela é do tipo encargo, vinculada a esta configuração aqui, ó, encargo padrão, lá do módulo cobrança, e defino que todo o cliente que esteja numa determinada condição, ou todo contrato que esteja numa determinada condição, vai ser corrigido por aqueles percentuais que a gente definiu lá na tela do encargo. Então, além de poder botar a limitação lá no cálculo da permanência, lá, né, de colocar assim, olha, corrige até 120 dias corridos, depois para de corrigir permanência. Uma coisa que eu não tenho é na mora ali, né? A mora não tem aquela definição de quando para de corrigir. E aqui eu poderia utilizar e dizer assim, ó, por exemplo, ó, só corrige os contratos que estejam com atraso, vou botar contrato, dias de atraso, contrato que estejam com atraso entre, sei lá, 60 e 180 dias. Ou seja, só quer cobrar enquanto eles estão ainda em CRELI, né? Poderia até utilizar, hoje a gente tem aqui, ó, só o que está em CRELI, não corrigiu quem está em perda, né? Então, tu pode colocar regras que garantam, né, que ó, a correção vai ser feita somente para aquele contrato que está dentro dessa faixa, dentro dessa regra, né? E depois disso a gente não corrige mais, deixa de corrigir. Tem um momento aqui que a gente coloca o quando, né, que eu defino se essa correção vai ser feita somente no processamento. Então, diariamente, nosso sistema processa e valida, né, essa configuração, faz a atualização dos encargos dos clientes. Ou também colocar para que seja feita só na importação, que aí é só quando a dívida é importada, né, pelo sistema da conducta, ou ainda, né, nos dois momentos, né, em ambos. Né? Essa opção todos aqui pode ser em qualquer um dos dois momentos fazer a correção, que é o que a gente sugere, para que sempre a dívida esteja no cobranças já com os encargos corrigidos. Né? Claro que aqueles contratos que devem ser corrigidos. E aí tem Esse que você colocou todos no quando, todos, ele vai fazer nos dois momentos ou ele vai fazer ou em um momento ou em outro momento? Nos dois momentos. Tanto no momento do processamento quanto da importação.
Isso, importou o contrato agora, tá? A RPE foi lá, o DOC, a RPE subiu aqui no nosso sistema uma nova fatura, né? Disse assim, ó, essa fatura que antes estava em atraso, agora entrou em Creli. Ela sobe, eu já corrijo. Subiu agora de tarde, assim, ó, 2 horas, subiu essa fatura para cá dizendo que está em Creli, o nosso sistema já tem que corrigir. No processamento, no próximo processamento, que vai ser na madrugada, por exemplo, né, de 6 para o dia 7, corrige de novo. Aí agora, o problema é o seguinte, né, hoje no nosso processo com a Conductor, eles não fazem novas importações do dado, né? Então, eles não só sobem uma única vez para cá o contrato e não ficam atualizando mais, porque a partir daí o nosso sistema é quem faz a gestão. Então, o todos aqui é para garantir que a gente consiga fazer essa atualização em tempo real, caso a Conductor tenha enviado esse contrato no meio do dia. Então, a gente garante ela está sempre atualizada aqui no nosso sistema, né? A cada dia que passa, né, cada processamento realizado, eu vou lá e considero, ó, bom, agora estou incrementando um dia, então corrijo mais um pouquinho dessa dívida, né? Então, essas correções vão acontecendo sempre diariamente. Se você quiser colocar só processamento, também não tem problema, tá? Mas seria uma maneira mais abrangente de a gente conseguir deixar sempre atualizado. Não vai ter nenhuma dívida aqui que já não devesse estar corrigida, né? Sempre ela vai estar corrigida. Não tem casos de, ó, não, tem que aguardar o processamento para corrigir essa dívida. E o campo de prioridade é mais para ordenar essas questões de regras aqui, né? Como toda a configuração que a gente tem lá, que envolve regras e que pode se vincular a mais de uma, né? A gente sempre coloca esse campinho de prioridade, então a lógica é a mesma para cá. Ordenar o vínculo de contratos, essas configurações de automação de encargo, né? Para garantir que ela o contrato esteja vinculado à configuração de encargo correta. Isso porque você pode ter uma segunda configuração de encargo definindo lá, olha, isso aqui é para corrigir um outro tipo de contrato, né? Então, a gente pode fazer aqui essas múltiplas configurações aqui, né? Tanto de encargo quanto de automação. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, a parte de encargo, ela se resume nessas duas telas, tá? Vou até deixar salvo aqui, vou deixar, na verdade, com a gestão cobranças aqui, fazendo com que a gente corrija a qualquer momento, tá? Eu digo qualquer momento estando em creli ou perda, pelo menos por enquanto, a gente faça a correção. Posteriormente, vocês podem revisitar aqui e definir em que momento vocês vão parar de fazer a correção e tudo mais. Não sei se hoje vocês já têm claramente aí os percentuais que vocês vão utilizar para fazer correção desses encargos ou ainda não? Não, ainda não. Tá certo. Então, eu vou adiante aqui, tá? Vou apresentar para vocês, então, aqui agora a tela de modalidade, tá? A tela de modalidade, ela é onde a gente cadastra os tipos de negociação que eu vou querer trabalhar. Basicamente, tá? Eu vou dar uma explicação um pouco mais genérica aqui dos tipos de modalidade existentes, tá? E eu vou entrar no detalhe hoje só em promessa, tá? Na tela de modalidade, a gente tem, na hora que a gente vai fazer o cadastro, né, a possibilidade de selecionar esses 5 tipos de modalidades aqui. Acordo, faturamento, pagamento avulso, promessa e renegociação. Na nossa integração hoje com a Conductor, a gente tem um processo definido, né, de integração só com renegociação e acordo. E promessa, tá, é uma das negociações que a gente permite, né, que seja feita, porque não vai ter impacto lá na integração com a Conductor, né? Já pagamento avulso e faturamento, eles não fazem sentido para a nossa integração com a Conductor e por esse motivo eles não devem ser utilizados, tá? Então, a gente vai se ater a conversar sobre esses 3 itens: acordo, promessa e renegociação. Eu vou contextualizar as modalidades, tá? E vou avançar na promessa. Primeiro, então, vou falar sobre essa diferença entre acordo e renegociação. Para uma operação de fatura como a de vocês,
acordo, ela é uma negociação em que o nosso sistema vai receber a inclusão do acordo e vai permanecer fazendo a gestão desse acordo, do colchão de acordos, né, até a sua liquidação ou a sua quebra, né, do acordo. Então, é uma negociação que ela fica toda ela gerida no nosso sistema. O cliente paga a parcela, eu gero um estímulo contábil lá para o módulo regulatório da Conductor, para que eles possam fazer a sensibilização, mas não tem nada que impacte diretamente o operacional lá da Conductor. O CARDES ele não recebe nenhum estímulo do nosso lado enquanto estão sendo realizados pagamentos parciais desse acordo. E esse é o procedimento que a gente tem aqui, a gente gerencia tudo desse acordo. Quando houver, né, a quebra do acordo, eu volto a cobrar a dívida original do cliente, né, e aí o vencimento original ele é novamente considerado, volta a corrigir com os encargos, né, a contagem dos dias de atraso é recalculada, então volta nesse ponto, né, com relação à parte do acordo, né, que começa a contagem do atraso do cliente. Já a renegociação, tá, ela funciona da seguinte forma. Ela é uma negociação que a gente considera que o cliente faz uma novação da dívida, tá? Então, dentro do nosso sistema, com o cliente pagando a entrada, eu me comunico com o sistema da DOC, o CARDS, lá para dizer assim, olha, foi feito uma renegociação e o pagamento da entrada liquidou toda a dívida do cliente e novas dívidas devem ser lançadas nas faturas seguintes dos clientes. Essas novas dívidas seriam as novas parcelas, porque quando ele fizer a renegociação do nosso lado, né, o cliente vai ter definido, ó, eu quero fazer como se fosse um reparcelamento da fatura, né, ele faz um reparcelamento do saldo em crédito. Ele diz, olha, eu quero pagar essa dívida aqui em entrada mais 5 parcelas. Então, nas próximas 5 faturas serão gerados lançamentos, né, para que o cliente possa, já de certa forma, até mesmo, se fosse o caso, né, voltar a comprar, né, liberar o cliente para novas compras. Essa integração com a renegociação lá junto ao CARDS foi feita para isso, justamente, né? Dar uma alternativa para que o emissor lá da Conductor possa fazer a liberação do cliente para novas compras, mesmo que ele ainda tenha dívidas em cobrança, né? Ele não quitou toda a dívida dele, mas já foi liberado um limite para ele voltar a fazer compras. Então, esse é o processo que a gente tem daqui do nosso lado, né? O acordo, a gente gerencia tudo, e já a renegociação, a gente gerencia só até o pagamento da entrada. Paga a entrada, eu passo a responsabilidade, todas as informações necessárias para que a próprio CARDES faça essa gestão do lado deles, né? Claro que eu gero também eventos contábeis, dizendo que foi feito essa renegociação, foi feito o pagamento da entrada, né? E aí, a partir daí, já é tudo o próprio sistema, os sistemas, módulos Conductor que fazem a comunicação entre eles. Então, essa é a diferença básica, tá, entre acordo e renegociação. Estou dando essa visão geral agora aqui, até para a gente poder depois dar um segundo passo e vocês definirem, né, qual dessas negociações vocês vão trabalhar. Não sei se já existe algum direcionamento para esse sentido, né? Se vocês pretendem fazer sempre um acordo, né? Ou se a ideia seria fazer realmente como se fosse a renegociação, né? E lançar novas faturas do cliente. Não, nesse primeiro momento a gente não foi definido. A ideia que seria mesmo a parte do acordo. O pagamento a gente calcula tudo, né, faz em cima do acordo. Não gerar essa possibilidade do cliente estando em cobrança, né, tendo a dívida, estando em negociação, ainda ter a possibilidade de utilizar o cartão. Nesse primeiro momento, ainda não foi derrotado isso. Mas é bom, porque esse daqui já é um ponto para anotar, já para ver. A gente vai seguir dessa forma. Mas, por enquanto, é só acordo. Tranquilo, tranquilo. E
E hoje, então, a gente tem essas duas possibilidades, né? O importante, o acordo, quando ele é quitado, tá? Aí eu, sim, eu me comunico lá com o Carlos e faço a sinalização que não tem mais dívidas em aberto aqui, que ele pode passar por uma reanálise, voltar a fazer compras, assim por diante. Então, no acordo, eu só faço essa sinalização quando ele pagar todas as parcelas. Se quebrar em algum momento, eu volto a cobrar ele e nada é sinalizado por cartas. E toda vez que houver pagamentos, no acordo eu sinalizo só o módulo regulatório, o módulo contábil. No caso da renegociação, a gente faz a renegociação, mas quando ele pagar a entrada, que aí sim eu gero todas essas comunicações, tanto ao regulatório como no próprio operacional lá, né, o CARDES, para que possa ser gerado esses lançamentos nas próximas faturas do cliente. Certo. Então, agora, eu vou entrar aqui no outro tipo, né, de modalidade, que é o que a gente vai dar continuidade hoje, tá? Que é o mais simples dele, que é a promessa. Hoje, a promessa de pagamento, né, ela pode ser uma tabulação, sim, ela deve ser, tem inclusive uma tabulação de contato, mas somente a tabulação de contato não faz com que o cliente deixe de ser cobrado, tá? Então, se vocês tiverem a necessidade de que em algum momento o cliente, só por ter sinalizado que prometeu pagar no dia 10, né, nada seja feita de cobrança nele, para esse cliente nesse período, né? Por exemplo, olha, ele prometeu pagamento por dia 10, tá? Mas eu vou negativar ele amanhã. Porque está na régua aqui, ó, negativa ele amanhã com, sei lá, 30 dias. Só que ele prometeu pagar no dia 10. O que eu faço? Negativo ou não? Se você não quer negativar, tem que utilizar esse tipo de negociação promessa para sinalizar para o sistema que ele tem uma negociação vigente até o dia 10, que ele prometeu pagar o valor integral da fatura, e que a gente não deve fazer nem a negativação, nem qualquer outra ação de cobrança desse cliente nesse meio tempo. Depois, se ele não cumprir com a promessa, aí sim, eu poderia negativar normalmente. Agora, se a intenção de vocês é registra dentro do sistema só uma tabulação dizendo a promessa para o dia 10. Se tem a negativação amanhã, negativa o cliente de qualquer forma. Ele tem que se virar lá, porque o prazo ele para fazer para ser feita a negativação permanece o mesmo, mesmo tendo prometido pagamento para uma data futura, né? Então, nesse caso, se você só precisa sinalizar para o sistema que teve uma promessa, mas que não necessariamente vai travar o fluxo, tá? Você não precisa utilizar essa negociação que a gente vai te mostrar agora. E dentro dessa configuração de modalidade aqui, a gente define as estruturas, as características básicas assim das negociações, tá? Lá no acordo, na renegociação aqui, a gente até vai ter um pouco mais de campos a serem preenchidos, mas aqui, na promessa, são basicamente 3 campos que a gente tem que se preocupar. Os 2 campos de distorção e o campo do atraso máximo. Então, se a gente for pensar que eu quero sim trabalhar numa realidade onde eu tenho uma negociação do tipo promessa, que eu precise travar o fluxo de cobrança do cliente, né? Paralisar a cobrança do cliente até que essa data prometida chegue, né, de pagamento. Então, o que eu faria aqui, né? No campo atraso máximo, né, eu posso colocar que eu tolero ou não, né, que essa data prometida de pagamento, né, seja a última data sem o cliente ser cobrado. Então, nesse mesmo cenário que eu falei colocou lá a data de pagamento dia 10, né? 10 de julho vai ser a promessa para esse pagamento. Até lá, o dia 10 de julho, não cobra. No dia 11, cobra. Se essa for a ideia, o atraso máximo tem que estar cadastrado aqui como 0. Se você quer dar qualquer tolerância em número de dias, você preenche esse número de dias aqui. Por exemplo, quero dar um dia de tolerância. Prometeu o pagamento no dia 10, mas só volto a cobrar esse cliente no dia 12, porque no dia 11, tá? Eu estou dando o exemplo de dia 10, mas sem olhar no calendário, né? Dia 10 é um domingo. Deixa eu melhorar esse exemplo, né? Vamos dizer que o cliente prometeu o pagamento para o dia 11, tá? Então, se ele não pagou até o dia 11, se eu colocar atraso 0, no dia 12, terça-feira, eu volto a cobrar esse cliente. Se eu colocar um dia,
eu ainda não cobro o cliente no dia 12, só no dia 13 eu volto a cobrar esse cliente. Então, eu dou uma margem um pouco maior aqui para o cliente, mas ao mesmo tempo, o que eu garanto, né, com essa postergação aí, né, da quebra da promessa? Eu consigo dar tempo de, por exemplo, receber o arquivo do banco com os pagamentos. Então, é um prazo mais para compensação bancária. É o que o pessoal normalmente utiliza, né? Tem gente aqui que dá um prazo de tolerância aqui, não necessariamente pela compensação bancária, mas por outros motivos. Mas normalmente, tá? É em virtude da compensação bancária. Se a gente for pensar que às vezes não demora somente um dia, pode demorar até 3 dias, né? Você pode configurar esses 3 dias, mas é preciso entender que se o cliente prometeu o pagamento no dia 11 e tu está dando 3 dias de tolerância, só vai voltar a cobrar esse cliente no final da semana, lá na sexta-feira, talvez dia 15, tá? Então, esse é um ponto de atenção. Tu dá muita tolerância aqui, tu vai ficar muito tempo sem cobrar esse cliente. Tu dá pouca tolerância aqui, tu corre o risco de, por exemplo, não ter um controle, tá? Que para promessa, se tu quiser tiver alguma gerar estatística em cima das promessas, tu corre o risco de, por exemplo, não conseguir ter a mensuração correta se aquela promessa foi cumprida ou não. Porque se o cliente prometeu pagar no dia 11 e ele pagou no dia 11, só que esse valor não entrou no cobranças no dia 11, ele só entrou no dia 12 pela manhã. E no dia 12 pela manhã, o sistema já tinha não tinha identificado pagamento nenhum antes disso, né, na hora do processamento, e já tinha colocado essa promessa como não cumprida. Né? E aí eu não volto atrás, tá? Não pego uma promessa não cumprida e digo, entrou pagamento retroativo, agora volta a mostrar a promessa como cumprida. Né? O não cumprimento é um status final, então não tem como voltar atrás. Então, esses seriam os pontos de atenção com relação a esse cadastro aqui. O ideal mesmo é um, né? Atraso 1, né? Por causa que ele passa pela compensação. Ele corre esse risco aí de processamento. É que a compensação tem aquela questão, né? Por exemplo, hoje tu pode ter algum delay do próprio banco, né? Para te passar os pagamentos que aconteceram hoje, por exemplo. Em vez de acontecer, o pagamento aconteceu hoje, só que em vez de te mandar no arquivo amanhã, ele só conseguiu te mandar na segunda-feira. Então, tu já perdeu esse prazo. O mais comum, normalmente, é quando tu tens alguma promessa de pagamento para dias, sei lá, vai pagar no sábado, tá? Só que aí, esse arquivo do banco só chega na terça-feira pela manhã, não chega na segunda. Então, tu tá perdendo porque o nosso sistema, ele processa todos os dias. Eu processo sábado, domingo, feriado. Mas, na verdade, não tem o certo, né? Tu quem define, muito baseado se tu queres dar uma prioridade para voltar a cobrar o cliente logo, botando prazos menores aqui, 0, 1, enfim. Ou se tu queres mais dar uma garantia de que o usuário que registrou a promessa, ele fique marcado como uma promessa cumprida caso o cliente tenha realmente efetuado o pagamento dentro do prazo estipulado. Olha, o prazo era dia 11 e ele pagou no dia 11. Então, eu quero que fique marcado lá como promessa cumprida. Só que, às vezes, em questão desse casamento de datas, né, ela demorou a chegar a informação do pagamento aqui no Cobranças, o sistema, antes de considerar como promessa cumprida, já tinha quebrado a promessa. Então, esse é um ponto de atenção. E, além disso, né, também essa questão de medir resultados, né, de promessas cumpridas ou não cumpridas, nós temos esses campos chamados de distorção. Que a gente tem tanto um campo de valor quanto um campo de percentual, que ele serve para a gente avaliar que hoje, né, na hora que eu vou registrar a promessa, a gente já vai ver isso. Na hora de registrar a promessa, eu identifico lá o valor prometido de pagamento, além de colocar a data. Então, o operador ele registra lá, prometeu o pagamento para o dia 11 de julho no valor de R$100. Imagina que a fatura dele fosse R$100 mesmo e prometeu o pagamento integral da fatura. Só que como o teu cliente pode digitar o valor a ser pago e colocar daqui a pouco, ao invés de pagar R$100, está querendo pagar 95, ele vai lá e faz esse pagamento inferior ao valor prometido. E nesse caso, como o teu operador tinha registrado que iria pagar 100 e o cliente só pagou 95, a gente ainda assim não considera como promessa cumprida. Né? Mas você pode dizer o seguinte, mas eu preciso considerar,
porque é uma diferença pequena, porque é algo que é aceito, né? Que o cliente tenha pago um valor inferior ou um pouco inferior, desde que ele tenha feito algum pagamento. E nesse caso, a gente tem esses campos de distorção que eles servem para isso, para dizer qual é a margem de tolerância a nível de valor para que eu considere como uma promessa paga, né? Promessa cumprida. Então, se o valor da parcela era, sei lá, R$ 105 e ele pagou 100 e eu tenho uma distorção de R$ 5, está dentro da margem. Eu aceito esses R$ 5 que estão faltando como se fosse uma promessa cumprida. Cabe deixar claro que eu não estou considerando aqui questão de desconto, nada disso, né? Até porque essa fatura, né, ela está sendo paga lá do CARS, não tem nada a ver com a gente aqui. Estou considerando sempre a nível de dívida negociada lá na Conductor aqui para fazer a promessa, né? Porque depois que ela deixa de ser uma fatura, a gente não faz mais promessa nenhuma, a gente faz acordo. Então, se o cliente está pagando um pouco a menos, eu vou lá e só digo assim, não, ele cumpriu com a promessa e está tudo certo. Então, tu pode tanto em nível de valor absoluto, como também percentual, tá? Só que aqui, claro, se atentando aí que as variações podem ser um pouco maiores, né? Dependendo do percentual preenchido aqui. Tranquilo? Esse valor da distorção, ele é só para identificar o que é R$ 5, ou você colocando R$ 5, ele vai contabilizar qualquer diferença de R$ 5, ele passa como uma promessa paga? Só serve, tá? Só serve para a gente considerar se a promessa foi cumprida ou não, como, vamos dizer, um valor de tolerância para isso. Então, se o cliente, na hora que registrou a promessa, o operador foi registrar uma promessa de pagamento para um cliente e botou lá, ó, o cliente está prometendo pagar o valor integral da fatura, R$ 105. Então, o teu operador recebeu do cliente a informação que ele pagaria 105 e ele registra no nosso sistema R$ 105. Na hora de fazer o pagamento, seja por qual foi o motivo, o cliente, ao invés de pagar os 105, ele foi lá e pagou só R$ 100. Pagou R$ 100. Então, está faltando R$ 5 para a gente considerar que essa promessa foi cumprida. Se você não usar esse campo, zerar campo de distorção, você não está dando tolerância nenhuma para o cumprimento da promessa. Ou o cliente paga o valor prometido, ou a promessa vai ser considerada como não cumprida. E aqui, nesse caso, então, né, se a gente está zerando, faltou ali, ó, ele pagou R$ 100 ao invés dos 105, promessa não cumprida. Agora, se você deixa essa margem aqui, ó, R$ 10, qualquer valor que seja pago, né, que esteja faltando, né, para atingir a promessa em até R$ 10, eu considero como promessa cumprida. Então, nesse mesmo cenário, né, de que o cliente prometeu pagar 105, pagou 100, esses R$ 5 que faltam estão dentro dessa margem, né, de tolerância. Então, mesmo que o cliente ainda não tenha quitado totalmente a fatura, ele pagou só um pouco acima, não digo que um pouco, talvez bem acima, né, do mínimo, mas não pagou integralmente, está faltando R$ 5. Para a contagem de promessas cumpridas, eu considero como essa uma promessa cumprida. Tá? Então, essa tolerância aqui da distorção serve para isso só, né? Só para a gente contar aqui, ó, nos teus relatórios de promessa, saber se a promessa foi cumprida ou não. Então, eu posso escolher entre colocar o valor da distorção ou percentual, por exemplo. Eu quero que seja contabilizado um aceitável, né? Uma diferença de até 0,2%. Uhum. Ou eu escolho um, ou eu escolho outro, é isso. Hoje o sistema, quando tu está com os dois preenchidos, eu sempre vou tentar olhar o maior, né? Ou podemos dizer que a gente olha os dois, né? Então, ele tinha prometido pagar 105, pagou 100, né? A gente olha no percentual, bom, quanto que está faltando? Está dentro dessa margem de 2%? Não, está fora da margem de 0,2%. Né? Ele está faltando aí, sei lá, quase 5%. Né? Então, não vai bastar. Vamos usar, então,
o de valor. O valor absoluto é R$5. Bom, deu exatamente, é R$5 a diferença. Ele deveria ter pago 105, pagou 100. Bom, então está dentro dessa margem de tolerância aí, né? Do valor de distorção. Então eu considero, sim, como uma promessa cumprida. Então, lá no sistema da Conductor, né, vai mostrar, olha, ele tem ainda R$5 para pagar, mais os encargos aí, né, que vai ter que pagar na próxima fatura, né, mas dentro do nosso sistema, a nível de contabilização do cumprimento das promessas, essa aí seria uma promessa considerada como cumprida. Aqui entendi. Beleza. Os demais campos que a gente tem aqui, tá? Embora alguns deles aqui até obrigatórios, eles são mais acessórios, né? Então, questão de nome é o nome que vai aparecer lá na tela do cliente. Agora eu vou mostrar já um pouco mais na prática, tá? Para os clientes que a gente tem aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum atraso. É que assim, essa base, nossa, aqui ela é bem defasada, né? A gente está aqui em julho, né, direitinho, mas a gente está com um atraso bem atrasado. Olha aqui, ó. Tem cliente aqui que está devendo há 2 anos, né? Mas, enfim, eu vou fazer aqui, eu tentar demonstrar, tá, para vocês aqui, como é que apareceria, né, esses dados aqui para dentro desses clientes. Primeiro que, então, o nome da modalidade, cor e ícone aparecem, tá, nesse histórico aqui, ó. Aqui é como se fosse uma timeline, vocês vão ver depois mais adiante no treinamento que a gente explica um pouco mais esse detalhe dos tipos de elementos que vão aqui nesse histórico, e um deles é a identificação que foi feita uma promessa. Então, a cor que eu selecionar aqui, o ícone que eu selecionar aqui, ele vai ser apresentado dentro aqui do histórico quando a gente firmar uma promessa de pagamento. Com essa cor, esse ícone e o nome que a gente definir aqui. Se a gente pegar o exemplo que já existe aqui, ó, a promessa ela tá com essa cor mais um azul, meio roxo aqui, uma estrelinha, né? Posso colocar de repente aqui um aperto de mão, ó, promessa, azulzinho, azul meio roxo, né? E aqui eu posso colocar aqui, ó, 1 dia de tolerância, não colocar tolerância em valor, enfim, defino aqui um parâmetro de teste aqui. Então, vai aparecer, quando a gente fizer uma promessa, vai aparecer nessa cor e com esse nome lá no histórico. E aí eu passo para a última tela, né, que a gente vai cadastrar hoje, que é a tela de negociação, que a gente vai colocar aqui o vínculo com essa modalidade, né, cadastrar uma nova negociação, colocar o vínculo com essa modalidade de promessa, do tipo manual, que é o único tipo que a gente tem disponível para promessa, e definir as alçadas, o que cada usuário do nosso sistema pode registrar de promessa dentro do Cobranças, né? Então, eu vou colocar o nome aqui de novo como promessa de pagamento, pode ser, enfim. E os campos que eu tenho a seguir aqui são poucos aqui que vão fazer realmente o grande impacto aí na tua operação. O primeiro deles aqui, que realmente tem um impacto, é o campo de regra, que ele define se vai aparecer no cadastro dos usuários, ou para quais usuários vai aparecer essa tela de promessa aqui. Hoje, na tela do cliente, tem um menu chamado negociação, que aparecem as opções de negociação disponíveis para o meu usuário, para este cliente aqui. E esse aqui, por enquanto, tem um acordo, mas não tem a promessa porque eu ainda não salvei. Mas vai ter aqui também uma opção de promessa. Só que ela só pode aparecer, tu poderia limitar, né, para que ela não aparecesse, por exemplo, para clientes que estão numa faixa de acordo, né? Se ele está com um atraso muito alto, nem precisa mostrar aqui para o usuário que ele pode fazer uma promessa. Porque nesses casos, quando tu apertaria aqui, mostraria algo parecido com isso aqui, ó, dizendo assim, ó, o cliente não tem nenhuma parcela para fazer promessa. Então, esse é um ponto de atenção, tá? O filtro aqui, né, quando a gente usa a regra, a gente pode delimitar assim, dizendo para quem a gente quer fazer essa promessa. Então, clientes com atrasos iniciais são normalmente mais aconselhados de usar esse campo de regra aqui, né, ou colocar uma regra envolvendo essa faixa de atraso mais inicial para permitir que seja feita a promessa só para esses clientes. Além disso, tá, tem um outro filtro que a gente faz aqui, que é esse filtro dos contratos, né, por gestão, e que é bem específico, tá, para uma integração que nós temos aqui com a Conductor, né, que a gente identifica aqui todos os contratos que estão sob gestão
externa são contratos que têm a gestão lá no CARDS, que são as faturas ainda vigentes. E que a Conductor ela nos atualiza, né, quando essa fatura ela deixa de existir e migra para um saldo em CRELI, colocando a gestão como interna, gestão interna do cobranças. E normalmente nesses casos, né, com gestão interna, a gente não permite fazer promessa, né? Porque o cliente não tem como pagar, né? Ele prometeu para tipo fazer um pagamento, mas ele não tem mais fatura, então ele precisaria fazer um acordo para ter boletos e ter por onde pagar essa dívida. Então a promessa ela fica muito mais, né, voltada para esses contratos com gestão externa. E campos quanto método de cálculo, né, múltiplos contratos, data de início e fim, eles são mais acessórios, tá? Então, eu diria que tem pouca interferência nesse nosso processo estar marcado ou não múltiplos contratos, ter uma data de início e fim aqui ou não. Se tiver data, só se atentar para que vai expirar em algum momento, né? Então, veja, preste atenção na data fim que você vai colocar. Se não quiser, você vai colocar aqui só 2.999, então nem coloca nada, né? O fato de não estar colocando nenhuma data de início e fim significa que ela está vigente independente do período, tá? Então, esses são os primeiros campos que a gente pode preencher. Deixa eu só dar uma espiadinha, ver se esse contrato aqui está com gestão externa. Tá, ó, esse aqui a gente pode trabalhar nessa promessa, mesmo ignorando os dias de atraso atuais dele, tá? E a gente chega, então, na última parte, que é onde a gente define as alçadas. Hoje, quando eu cadastro essa lista de alçadas, eu defino o que cada usuário, né, tem liberado para fazer a nível de promessa. E quais são os usuários que eu posso liberar, né, o uso da promessa. Então, podem ser tanto especificamente usuário por usuário, eu poderia liberar o Alcir tem uma alçada. Eu posso também liberar perfis de acesso e dizer assim, olha, o Alcir ele tem o perfil gerente, mas a Mariliane também tem perfil gerente, só que o Alcir tem uma alçada específica e a Mariliane ela acaba não tendo uma alçada específica, então ela cai na alçada do seu perfil. Então, posso trabalhar com esse conceito mais aberto, genérico, ou posso trabalhar a nível de usuário por usuário. Também é bom deixar claro que a gente permite, né, que você cadastre mais de um usuário, mais de um perfil por alçada. Se os dois casos, né, o caso do Alcir aqui, que tem a alçada dele é a nível de usuário, mas também estaria a nível de perfil, vale por prioridade a alçada do usuário. Porque a prioridade 1 é maior que a prioridade 2, né, dentro do nosso sistema. Se você inverter aqui, ó, colocar o perfil na frente do usuário, então todos os usuários gerentes de cobrança vão entrar aqui, até mesmo o Alcir. O Alcir mesmo tem uma alçada específica aqui, a gente está dizendo que perfil sobrepõe o usuário, e aí ele cairia, né, nas alçadas que a gente tem definida aqui para gerente e cobrador. Mesma lógica para esse usuário Eduardo Sopa, se ele fosse de algum desses perfis acima aqui, ele não chegaria dentro dessa alçada aqui para poder utilizar a promessa, né? E ainda tem aqui as alçadas de aplicativo de assessoria que são focadas para outras integrações com o nosso sistema, né? E que a gente poderia liberar também, né? Desde que a assessoria deva ter essa permissão, a gente pode fazer liberação, se for um outro acesso, né? Um aplicativo externo, também liberar nível de aplicativo. Ao editar aqui, ó, você vai cair na tela de detalhe da promessa, onde a gente consegue preencher aqui o percentual mínimo do valor a ser considerado na promessa. Então, se para esta alçada aqui, né, do usuário do Alcir, se ele vai sempre ser obrigado a exigir o valor integral da fatura para registrar como valor prometido de pagamento, ou se ele pode colocar algum valor inferior a isso. De repente, tentar registrar que o cliente está prometendo pagar o mínimo da fatura, por exemplo. E enquanto nos dias de promessa, tu tens a margem de quantos dias para frente, né, você pode colocar essa promessa, registrar dentro do nosso sistema como uma promessa para o dia 20 de julho. Ah, mas está fora da faixa aqui, porque a gente colocou de 0, dia de hoje, até 10 dias. 20 já estaria superando esses 10 dias.
Então, o meu usuário aqui, ou melhor, o usuário da Alcir, né, que é a alçada que a gente está cadastrando, não teria permissão para fazer essa promessa de pagamento. Então, pelo menos para o dia 20, né? Eu poderia colocar para dias inferiores. Depois tem um item de aprovação, que ele é pouquíssimo utilizado para promessa, até para não dizer que não. Eu acho que nem é utilizado para nenhum cliente nosso por promessa. Isso aqui é muito mais focado em acordo, mas, enfim, a gente tem disponível aqui também, então, para promessa, a gente criar um fluxo de aprovação das promessas incluídas. E ainda a marcação, né, de faixas de atraso em que estão autorizadas ou obrigadas a serem vinculadas às promessas, né? Então, toda promessa feita tem que estar obrigatoriamente vinculada a todas as parcelas lá do sistema, né, do que a gente estiver fazendo a inclusão. Então, é um clique a menos para o teu operador, tá? Na prática, é isso que vai acontecer. Eu vou acabar salvando aqui esse cadastro, tá? E vou colocar aqui, acho que foi esse primeiro que eu cadastrei? Foi. Eu vou acabar colocando aqui, ó, uma outra lógica, tá? Que é o quê? Estou cadastrando uma alçada para qualquer usuário que tenha perfil. Então, independente se é o meu perfil, teu perfil, perfil de outros usuários, todos vão ter acesso à mesma alçada para promessa, que é oferecer aqui, registrar até a partir de 10% do valor da fatura como um valor prometido de pagamento, e que esse valor prometido de pagamento seja de hoje, dia atual, até 10 dias para frente. Então, quando eu salvo esse cadastro, na tela do cadastro do cliente aqui vai ficar habilitado, tá, uma outra negociação, que é essa promessa de pagamento. Tá? Deixa eu ver aqui que está dizendo que o valor de juros não deve ser maior que o próprio valor. Deixa eu ver o que tem nessa operação aqui, o que o pessoal acabou fazendo. Aparentemente o juros está zerado, não tem juro nenhum. Né? É estranho. Estou fazendo promessa, não deveria estar dando esse erro aqui. Ó. Eu vou ver com o time aqui, tá? Se eu consigo identificar a causa desse erro, tá? Isso aqui aparentemente é um bug que está acontecendo. E eu vou... Deixa eu ver aqui, tá tudo certo. Deixa eu tentar pegar algum outro cliente dessa base aqui. Pode ser que essa base aqui esteja com problema, tá? Porque a gente subiu essa base, eu nem validei nada nela, né? Olha aqui, ó, esse contrato aqui deixou, tá? Esse outro não. Eu vou dar uma avaliada naquele outro cliente ali, qual é o problema que ele tem. Esse aqui, ele tá também com gestão externa. Ó, tá com gestão externa, beleza. Então, vamos imaginar que o cliente está numa faixa inicial, né? Embora o sistema diga que ele está com 875 dias, está numa faixa inicial de atraso ali, onde tem ainda faturas sendo geradas, né? E que ele fez ou um parcelamento de fatura lá no CARDS, ou que ele fez uma promessa de pagamento para um determinado dia. Então, você pode registrar dentro do nosso sistema uma promessa de pagamento para que nada seja feito de cobrança durante o período em que ele estiver com essa promessa vigente. E quando a gente avança para a próxima tela, antes até de mostrar que, ao avançar aqui, clicando nesse botão simular, mostrar que a parcela em si já veio selecionada. Então, a dívida do cliente já veio selecionada porque na alçada aqui, ó, está definida que todo tipo de dívida que vai ser englobado já vem por padrão marcada. Então, é um clique a menos para o teu operador ter que selecionar a dívida aqui. Tá? Depois, clicando no simular, aparece as condições, né, dessa promessa de pagamento, em que o operador ele pode editar o campo data promessa e valor promessa. Então, o valor dessa dívida aqui é de 401,44 e o operador tem autonomia para escolher qualquer valor de promessa de pagamento entre 40,15 e 401,47. Vou deixar aqui nesse máximo mesmo como exemplo. E, além disso, colocar a data da promessa, que está trazendo a data do processamento atual, né? 4/7, o sistema está parado nessa data de 4/7, mas eu quero colocar aqui, vamos botar bota dia 11, vai? Segunda-feira, dia 11. Registrei, está dentro do prazo ali, né? De 4 a 14. Então, coloco aqui a data que eu estou prometendo o pagamento e o valor da promessa de pagamento. Quando eu vou adiante aqui para efetivar, eu tenho que digitar novamente a senha do usuário para confirmar a informação, né, de que é o usuário mesmo que está incluindo.
e quando eu confirmo, fica aqui no histórico, tanto aquela bolinha ali, aquele círculozinho com cor meio roxa, né, do aperto de mão, como também o nome da promessa ali, né, dizendo que o cliente prometeu esse pagamento. Então, das ações de cobrança que poderiam existir aqui, né, que estivessem agendadas para o cliente, para esse cliente aqui, todas elas estarão suspensas até que essa promessa seja ou cumprida ou quebrada, né? Então, clicando aqui na lupinha, a gente consegue ter essa visualização da promessa, né? A identificação aqui de um número, a situação pendente, prometido para pagamento dia 11/7, daqui a 7 dias, esse é o valor, o usuário e a modalidade de promessa, aquela que a gente configurou anteriormente. Ao lado aqui, né, dessa mesma tela do cliente, tem no menu cobrança a possibilidade de você fazer algumas edições em cima da promessa. Clicando aqui nesse botãozinho do olho, ó, aparece aqui dentro da tela de manutenção da promessa a possibilidade de você fazer o cancelamento manual da promessa, ou seja, você, mesmo que tenha registrado a promessa, depois, por algum motivo, teve que desfazer essa promessa, então bastaria clicar na lixeirinha. Tem até um campo de motivo de cancelamento, que a gente pode ver na sequência ali, que ele é genérico para qualquer das modalidades que a gente tem disponíveis aí de negociação. E basicamente é isso que a gente tem hoje para essa funcionalidade de promessa, tá? Então, só recapitulando, né? Embora o teu operador aqui, ó, possa tabular um contato como uma promessa de pagamento, tá? Ele depende, ó, vou botar uma ligação aqui como se ele estivesse tabulando, né? Para fazer essa tabulação como promessa aqui, ó, ele depende de já ter feito essa promessa de pagamento. Caso contrário, o sistema não deixa. Então, vamos imaginar que aqui foi feita a tabulação, confirma, né? O sistema fica com o registro da tarefa e aceita, né, essa promessa de pagamento em virtude dessa promessa feita anteriormente, né, antes da própria tabulação. E aí pegar aqui, deixa eu só deixar esse cliente separadinho aqui, tá? Eu vou pegar aqui uma outra telinha só para mostrar que dentro da configuração do motivo de contato aqui, ó, promessa de pagamento tem aquele checkbox, né, que diz assim, ó, só permite a inclusão dessa tabulação se tiver uma negociação de promessa. Então, esse é o gancho que a gente teve lá um tempo atrás, a gente comentou sobre ele, né, e que agora a gente vai fazer, tá, o gancho. Toda negociação do tipo promessa, tá, ela pode ser feita a qualquer momento, mas que ela tem uma dependência. Essa tabulação aqui que esteja marcado com esse promessa, só pode ser feita essa tabulação depois da inclusão da promessa. Então, se eu pegar aquele cliente que deu erro aqui, ó, e eu quiser efetivar um contato com ele também com a tabulação de promessa de pagamento, o sistema vai negar, né? Vai dizer que ele precisa ter uma negociação, né, de promessa, né, uma promessa em vigor, senão a gente não permite que ele faça a efetivação da tarefa usando o motivo chamado promessa de pagamento. Então, claro que você pode definir assim, poxa, mas eu não quero colocar essa trava aqui na minha tabulação. Promessa de pagamento ela não depende dessa negociação. E está tudo certo, é só você tirar essa configuração aqui, o sistema vai permitir. Só que, normalmente, os nossos clientes colocam essa trava para garantir que quando alguém for registrar promessa de pagamento só na tabulação, o sistema exige, não, mas registra lá uma negociação, porque aí tu efetivamente não vai cobrar o cliente, né? Aí, senão tu deixa aberto, só a tabulação tu deixa aberto para que o sistema faça alguma outra ação de cobrança nesse cliente, nesse período aí em que ele está com, vamos dizer assim, um prazo para pagamento, né? Um novo prazo. Então, tudo isso envolve essa cobrança enquanto a gente... O que a gente pode fazer dentro do cobranças, né? Enquanto a gente está sem a gestão da dívida, né? A gestão é toda lá da Conductor em virtude das faturas que são ainda geridas lá, né? Depois que entrar em Creli, a gente vai ter que verificar essa questão aí do acordo, né? Que aí são os próximos passos que a gente vai ver aí na próxima semana. Certo.
Tá? Já deixei cadastrado aqui, tá? Hoje vocês já têm condições aí de fazer algum teste, se precisarem aqui nesse ambiente Marte Minas. Tem alguns clientes que a gente já viu ali que estava dando alguns erros, tá? E eu vou tentar ver com a equipe se há algum problema da importação dos dados, até para que ajuste, que não dê problema na hora dos testes do acordo. Mas, enfim. Eu já estou com acesso. Eu vi que do meu nome está lá, mas eu já tenho. Você vai mandar? Eu não sei quem é que isso aqui não foi feito já no primeiro dia, né? Não sei se você se recorda, lá no primeiro dia do treinamento, normalmente eu faço esse cadastro aqui com os usuários que participam. Já tinha sido criado esse usuário Martiminas, quando foi disparado um e-mail para vocês com relação aos acessos, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Esse e-mail, ele foi encaminhado já há algum tempo por alguém do nosso time aqui, ó. Foi encaminhado por o Danilo, tá? O Danilo recebeu esse e-mail do Eduardo Pianezola, meu xará, com o usuário e senha desse aqui, ó, esse usuário é Martiminas. Oi. Nesse caso, o Danilo é o executivo do projeto, então dificilmente ele consegue ver, né, os e-mails Agora eu aí. entendi porque que eu não recebi. Então, se você puder reencaminhar para a gente, fica melhor. Claro, não, eu posso encaminhar sim esse acesso, tá? O do Martiminas aqui, Por favor. tá? O acesso do Alcir, tá? Ele foi cadastrado durante o treinamento. No primeiro dia de treinamento, eu fiz esse cadastro junto com vocês e passei para vocês aí os dados para acesso. Hoje você pode pegar o Alcir mesmo, ele pode pegar o e-mail, ou, na verdade, o e-mail não, né? Esse código de acesso aqui e solicitar para dizer que, ó, esqueceu a senha e solicita aqui um acesso. O Alcir recebeu o link para o sistema? Oi? Tem? Por e-mail? O link é esse aqui. Vocês querem que eu encaminhe para vocês por e-mail? Eu posso encaminhar. O link é o mesmo que a gente está tratando desde o primeiro dia de treinamento também, tá? Sim. O link mas eu posso encaminhar por como e-mail. Que faz essa parte? Só repete para mim, como que faz essa parte? Eu esqueci minha senha, eu clico, aí ele vai mandar um e-mail para mim? Isso, tu preenche aqui o seu acesso, né? Ó, teu código de acesso é esse aqui, alcir.isidoro. Clica em enviar. Tá? Se quiser, até eu já clico aqui, ó. Isso, clica aí. Vamos ver se tens que receber um e-mail, tá? Com as instruções para obter a senha. E aí depois tu vai passar o código aqui, ó. Passar esse código aqui. Né? Basicamente, esse é o procedimento. Mas aí, de qualquer forma, deixa eu só ver aqui, eu tenho o e-mail de vocês aqui, tá? Eu vou passar para vocês por e-mail, tá? O que foi encaminhado anteriormente para o Danilo. Tá bom, obrigada. E aí vocês já conseguem ter acesso também ao outro usuário. Encaminhei para vocês dois aí, tá? Não sei se vocês receberam aí, encaminhei outro e-mail também aí, já com os acessos do outro usuário. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui na minha caixa não chegou ainda não. Chegou aí, você? Não, essa segunda não, só a primeira. Só a redefinição da minha senha chegou. Foi um e-mail enviado Agora chegou. Do meu e-mail, tá? Foi o meu e-mail mesmo, eduardo.farias@cobranças, eu mandei para vocês dois aí. Chegou. Tá. Obrigada. Beleza. Aí, bom, vou liberar vocês aí, né? Que vocês estão já com outra agenda aí. Então, depois, no dia 14, a gente retoma, tá, o treinamento e a gente parte desta configuração de negociação em modalidade também para acordo, né? Beleza, combinado. Então, tá bom. Obrigada, Eduardo. Obrigado, pessoal. Até mais. Lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.